E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir como sempre o seu like e também a sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer mais reflexões de grandes investidores. E dessa vez o investidor que vou trazer é Luiz Barsi Filho, onde em um trecho, numa entrevista alguns anos atrás, ele falou sobre um movimento de mercado que veio me chamando muito a atenção ao longo do tempo. Eu quero compartilhar essa visão que eu tenho referente a esses movimentos com vocês que são meus seguidores, que devem ter já investido e passado por momentos parecidos. Aliás, se você passou por um momento parecido com algo que eu vou contar nesse vídeo, não deixe de deixar o seu comentário relatando como foi a sua experiência. E o assunto desse vídeo são as casas de análise e banco de investimento que fazem recomendações ou recomendam, os analistas no caso, que estão recomendando ações e tem preço-alvo para essas ações, dando justificativas do porquê recomendaram ou não recomendaram. Lembrando que eu estou falando daqueles analistas que colocam no RI do site da empresa. Então, todo banco tem aquele analista que cobre aquele determinado papel e volta e meia eles dão um preço-alvo para esses papéis, alegando motivos porque mandaram comprar, vender ou manter essas ações neutro. E eu estou falando de analistas que não cobram por isso, ou seja, é uma informação pública. Todo site de RI você vai conseguir ter acesso às informações desses analistas. Mas a pergunta que eu faço para vocês, algum desses analistas já acertou algum preço-alvo? Ou realmente a recomendação que eles fizeram fez algum sentido? Porque o que eu percebo ao longo do tempo é que eles simplesmente jogam um preço-alvo perto do preço que a empresa está cotada. Então, quando a empresa está caindo muito de cotação, eles recomendam vender e jogam um preço-alvo próximo ou um pouco mais para baixo daquele preço que está sendo negociado. Quando a ação sobe bastante, eles recomendam compra ou neutro e já jogam um preço muito perto daquele preço do momento. Ou seja, eles só realocam o preço perto daquele preço que está sendo negociado. Eles não fazem nenhum tipo de estudo aprofundado ou previsão lógica para isso. E isso não faz o menor sentido, porque se for simplesmente para jogar um preço perto daquele que está sendo negociado, não teria por que esses bancos terem analistas e cobertura de ações. E eu não sei porque essas informações são públicas, já que existem diversos analistas que cobram e cobram muito caro por uma análise de empresas, valuation e tudo mais. Então, por que eles estão oferecendo todo esse serviço de graça? Não faz o menor sentido. Outra coisa que não faz sentido é que às vezes eles fazem recomendações de neutro ou de venda e jogam um preço-alvo lá em cima. Não faz o menor sentido. Então, a empresa tem um preço-alvo de R$3, eles jogam um preço-alvo para R$4 e mandam vender a ação. Ou seja, não faz o menor sentido. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso e análise criteriosa desses analistas jamais vai seguir recomendações desses bancos. Não faz o menor sentido. Existem momentos que eles falam mal de determinadas empresas que estão apresentando fundamentos sólidos e existem momentos que eles falam bem de empresas com péssimos fundamentos e uma péssima gestão. Isso não faz o menor sentido. Magalu, quando estava no topo, eles estavam recomendando um preço-alvo muito próximo do preço que estava sendo negociado, assim como outros diversos IPOs que degringolaram ao longo do tempo, eles jogavam um preço-alvo lá em cima. Hoje esse preço-alvo está lá embaixo, mas eles só fazem essas recomendações depois que as coisas já aconteceram. Aí fica muito fácil fazer recomendação de preço-alvo. Então, por que esse pessoal existe? Qual é a finalidade de existir esse pessoal? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de malícia no mercado para perceber que alguns movimentos podem ter segundas intenções por trás e eles não existem lá de graça. Ninguém oferece nada, nenhum serviço assim de graça. Então, algum motivo por trás dessas recomendações existe. E um dos investidores que comentaram esse assunto e tiveram também coragem de comentar esse assunto
foi Luiz Barsi Filho, alguns anos atrás. Não me lembro se foi uma entrevista em 2020 ou 2021, que ele fez algumas constatações com relação ao preço-alvo de determinadas empresas. E naquela época eu lembro que a Cielo, por exemplo, estava nas suas mínimas das mínimas históricas, a R$2. E a recomendação era de venda. Então o Luiz Barsi comentou sobre esse assunto e, por coincidência, ao longo do tempo, a ação mais do que dobrou depois desse momento. Então a gente percebe que existe muita malícia nessas recomendações. E Luiz Barsi explica o que você deve estar de olho para não ser enganado e não ser trapaceado por essas casas de análise. Existem pessoas que estão começando a investir, são muito inocentes e acreditam que de fato o peso dessas recomendações de banco realmente impacta na realidade. Às vezes, por coincidência, pode impactar, mas eu acho que na maioria das vezes eles erram. Então, mantenha-se firme as suas convicções e posições, não se deixe abalar por recomendações de venda, neutro, ou seja lá o que for de casas de análise, porque o movimento de mercado daquele momento pode ser meramente especulativo ou com segundas intenções para querer derrubar o papel ou subir o papel. Às vezes existem empresas que querem se desfazer de ativos e eles elogiam esses ativos para poder vender, então você tem que estar de olho em todos esses movimentos. Obviamente que a gente não sabe qual de todas essas casas de análise de banco tem boas intenções, alguns podem até ter, então a gente não tem como falar sobre nenhum em específico, mas você tem que manter-se atento a esses movimentos para não ficar para trás no mercado e vencer o mercado. Enfim, pessoal, fiquem com o corte e depois do corte eu já vou finalizar o vídeo. Então eu já vou me despedindo depois do corte. Fiquem com o corte de Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores do Brasil. Alguma coisa, eu não me recordo exatamente. Quando ela produzia resultados de 1 bilhão e 800, 2 bilhões. Ocorre que começaram a ingressar no mercado concorrentes para a Cielo, meios de pagamento, não é isso? Então vieram inúmeras empresas. Essas inúmeras empresas acabaram resultando numa concorrência forte e a Cielo já não teve mais aquela postura monopolística que ela possuía. Aliado a isso, vieram todos os problemas ocasionados pela Covid, tá certo? Os problemas da Covid, eles fizeram o quê? Eles produziram uma retração extraordinária, poderosa, nos meios de pagamento. Então, muita gente deixou de comprar, o camarada deixou de ir no supermercado, deixou de ir no shopping, deixou de almoçar, enfim. Então, os meios de pagamento diminuíram muito. A Cielo chegou a 2019 a dar prejuízo. Aí, imaginem só, ela caiu para 2,20. Muito bem. Agora, no ano de 2021, ela já começou a produzir resultados positivos. Então, nos 9 meses de 2021, ela gerou um resultado de 66 milhões. Então, ela está voltando devagar, não é? Ela está voltando progressivamente. Só que os números voltam, mas a cotação não está voltando. Por quê? Porque existe uma alocação muito forte, muito grande dos grandes fundos, e esses grandes fundos eles fazem o quê? Eles pressionam o preço, seguram o preço, para que eles possam recomprar as ações. Só que, em relação a IRB, em relação a Cielo, eu acredito que deva estar acontecendo o seguinte: os fundos estão vendendo, alugando, vendendo, diminuindo o preço, mas tem quem está comprando. Eu, por exemplo, estou comprando. Então, também Cielo que estou comprando. Então, o que ocorre? Eu estou comprando exatamente por causa desses números que eu falei para você, né? A gente não está enxergando assim, a gente está enxergando para frente. Então, vamos supor que a Cielo, o ano que vem, ela volte a dar 1,5 bilhão de resultado. Ela não vai custar R$2. Andaram produzindo análises e recomendações em relação a preço-alvo, ou preço justo, tá certo? Então, por exemplo, o Safra, ele interpreta, aqui eu anotei isso, ele diz que o preço justo da Cielo é R$ 4,80. Mas nesse preço de 2,20 ele não recomenda comprar. O Credit Suisse acha também que o preço justo da Cielo
é 4,80, mas ele não recomenda comprar. O Bofa acha que o preço justo da Cielo é 5,80, mas ele não recomenda comprar. O BBI acha que o preço justo da Cielo é 3,90, mas ele não recomenda comprar. E o Itaú BBA acha que o preço justo da Cielo é 5,50, mas ele não recomenda comprar. O único que recomenda comprar é a Genial. A Genial interpreta que o preço justo da Cielo hoje devia ser 3,30 e ele acha que tem que comprar. Então, o que você deduz da interpretação que esses fundos fazem? Eles estão alugados e vendidos. Ele te fala, não compra, deixa que eu preciso comprar. O aplicador, pessoa física, ele tem que começar a aprender o seguinte, a avaliar com algum sentimento de desconfiança também. Por exemplo, se eu faço essa leitura, por que ele também não pode fazer? Então, se ele fez o seguinte, o papel está 2,20, hoje subiu um pouquinho para 2,40, 2,40 e pouco. Se ele está vendo isso e está notando que essas casas de análise, que são a expressão mais forte do mercado, se eles estão falando que ela vale 5, mas por que não comprar? Então você tem que ter um pouquinho de malícia também, né? Entende? Então eu acho o seguinte, se ele acha que vale 5, está 2, e ele fala para não comprar, deve ter alguma coisa aí, né? Porque ele deveria falar, não, a 2 e pouco vocês podem comprar que é um bom negócio. Então, a leitura que você faz é o seguinte, é uma leitura assim mais pragmática, eu diria, mas na verdade é uma leitura que é o certo. É o certo, a leitura certa é essa. Ele não quer que você compre. Por quê? Porque eles estão com os papéis locados e vendidos. Então eles querem o quê? Eles querem que você não compre para abrir possibilidade.